Olá, gente boa. Estamos começando mais um Ponto de Encontro. Desta feita com Luiz Eduardo Dudu Machado, Dudu Machado, como ele é conhecido de muita gente aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. Ele foi secretário de Esporte em Natal, diretor do Detran, foi dirigente na Sudene e é publicitário, envolvido com política, gosta de debater, discutir, foi candidato a vereador, teve a votação consagradora, mas a legenda não teve os votos suficientes para elegê-lo. A mesma coisa que aconteceu agora, com vários candidatos a deputado estadual e a deputado federal do Rio Grande do Norte. A regra mudou um pouco, mas é sobre esse balanço geral que a gente vai fazer do primeiro turno das eleições. Vamos analisar um pouco do Brasil, vamos começar pelo Brasil, e depois a gente vai destrinchar aqui no Rio Grande do Norte a eleição de deputado federal, a eleição de deputado estadual, eleição de senador e o passeio que a governadora Fátima Bezerra deu no primeiro turno das eleições, confirmando que todas as pesquisas diziam. Esse quadro vai ser analisado à vista dos resultados. Por que os resultados? O que eles provocam na política do Rio Grande do Norte daqui para frente? O que é que ele vai impactar na política brasileira daqui para frente, já que nós temos um segundo turno a ser disputado entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E na quarta-feira, já saiu uma pesquisa que coloca o ex-presidente Lula em primeiro lugar, uma diferença considerável do atual presidente Jair Bolsonaro. Então são esses assuntos que a gente vai começar a destrinchar aqui. Dudu, a gente estava vendo aqui no resultado das eleições um percentual de voto do ex-presidente Lula de 5 pontos a mais do que no primeiro turno, a mais do que o presidente Jair Bolsonaro. E há uma polêmica muito grande sobre as questões das pesquisas. Eu me desloco um pouco dessa polêmica, porque ela carrega, no fundo, um pouco de paixão. A campanha foi muito polarizada e as pessoas ficam defendendo a posição de um lado, a posição do outro, como se pesquisa fosse isso. Primeiro tem que ter sangue frio, racionalidade, para saber que pesquisa é o retrato daquele momento. E há alguns movimentos da sociedade que as pesquisas aqui nos Estados Unidos, na França, na Colômbia, na Finlândia, na Suécia, na Alemanha, não conseguem detectar. Elas só não erram onde não há, e não acertam onde não há liberdade para fazer pesquisa. Na Rússia, em Cuba, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, onde você tem regime autoritário, na Turquia, na Polônia, na Hungria, que é a grande inspiração do atual presidente Jair Bolsonaro, é que ele reproduza um sistema parecido com o da Polônia, com o da Hungria, com o da Turquia, que são as novas formas de ditadura no mundo. É a cooptação do poder executivo, do poder judiciário e do poder legislativo. E aí, meu amigo, é censura à imprensa, censura à pesquisa, censura todo que é espécie de liberdade individual e coletiva. E o pior, o discurso para fazer isso é um discurso que eles dizem em defesa da liberdade. Certamente a liberdade deles, né? E não a liberdade da sociedade como um todo. Mas olhe bem, então as pesquisas acertaram no percentual que o ex-presidente Lula obteve. Ele ficou faltando apenas 1,5% para ser o vencedor no primeiro turno. Mais um empurrãozinho e ele teria sido presidente da República. Mas não teve esse empurrãozinho. Ele não chegou lá. Ele não teve 50% mais um voto para ser eleito presidente do primeiro turno. E aí provocou o segundo turno. Vai ser, no meu ponto de vista, uma eleição competitiva? Vai. Uma eleição que você tem um governo que o Congresso permitiu e aprovou leis, por exemplo, que permitem ao governo antecipar a entrega de cesta básica, de salário, de investir onde quiser, criar programas. Ele deu uma carta branca ao presidente Jair Bolsonaro.
o Congresso, como a gente dizia no movimento estudantil, se acocorou diante da fúria, da sanha e do controle do presidente Jair Bolsonaro, junto com o Centrão, de suas ações e suas decisões. O Centrão é o que há de pior na política brasileira, mas também é o que dá um certo equilíbrio, dependendo da negociação que o governo tiver capacidade de fazer. As negociações com o governo do PT, no governo de Itamar, no governo de Fernando Henrique, no governo de Michel Temer, no governo de Dilma, no governo de Bolsonaro, são negociações, cada uma diferenciada no seu tempo. É preciso que agora o Brasil, com um novo governo, tenha a capacidade de gerir, de organizar essa relação que está completamente corrompida do Executivo com o Legislativo. O orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção na história do Brasil, envolvendo o parlamento como um todo, se acumpliciando com os interesses eminentemente pessoais do presidente da República, do chamado mito, entre aspas, né? Jair Bolsonaro. Portanto, a eleição errou um pouco no percentual do Jair Bolsonaro, mas tinha errado antes. Por quê? Porque esses eventuais movimentos, eles ocorrem. Quem não se lembra da campanha de 14? Marina Silva estava bem à frente de Aécio. Quando as urnas abriram, Aécio deu um salto e pulou para o segundo lugar, enfrentando a ex-presidente Dilma Rousseff no segundo turno das eleições. Uma eleição extremamente apertada. E essa foi a única que, no segundo turno, o candidato que estava na frente perdeu a eleição. Eu acho que Aécio colocou, se eu não me engano, 4% na frente de Dilma. O atual presidente Lula colocou nesta pesquisa 8% à frente do atual presidente Jair Bolsonaro. E Aécio perdeu ali, por um pouquinho, mas perdeu a eleição. Então, eu acho que as pesquisas não erraram como as pessoas ficam dizendo. A pesquisa é um instrumento de verificação científica utilizado em todas as democracias do mundo. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Trump dizia que estava errado todas as pesquisas, que ele ia ganhar. Quando abriram as urnas, todo mundo sabe o resultado. Foi eleito o presidente Biden, que hoje governa os Estados Unidos da América. E assim ocorreram em vários países do mundo. Aqui no Chile houve alguma mudança, na Colômbia houve alguma mudança, só não há na Venezuela, que é uma proto-ditadura, comandada por Maduro, que não permite que o Estado de Direito Democrático funcione na sua plenitude. É extremamente controlado. Controlado o aparelho das Forças Armadas, controlado o Executivo, controlado o Legislativo, o Judiciário, a imprensa. É uma proto-ditadura comandada pelo ditador de plantão, que é o senhor Maduro. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente tem a liberdade de poder examinar, debater, contratar pesquisas e divulgá-las nos meios de comunicação. Dudu, diante dessa abordagem inicial, eu não sei o seu ponto de vista em relação às eleições, às pesquisas e o resultado que deu. Para mim, foi um resultado normal. Eu sempre achei que ia haver segundo turno no Brasil. Apesar daquele movimento grande de voto útil, que é um movimento legítimo, todo mundo pede voto útil, em qualquer democracia do mundo. Agora mesmo, os democratas da França pediram voto útil para Macron, que ganhou a eleição. No Chile, pediram para Boric, voto útil. Quer dizer, o voto útil é normal na democracia. As forças que se aglutinam e que têm chance de ganhar no primeiro turno, quando há segundo turno nos países democráticos, eles querem ganhar no primeiro. Se tiver chance, vão pedir o voto útil. É normal. Aqui mesmo eu vi algumas contradições. Era que as pessoas achavam ruim, algumas pessoas achavam ruim pedir o voto útil para Lula, mas pediu o voto útil para Rodrigo Garcia lá em São Paulo. Quer dizer, lá era democrático. Aqui não é. É um negócio esquisito, né? São as paixões que tomam conta da eleição. Mas qual é a sua compreensão do processo eleitoral desse primeiro turno para presidente da República? Depois a gente desce aqui para o Rio Grande do Norte. Olha, Robert, primeiro gostaria de agradecer a você mais uma vez pelo convite, né? E saudar aqui a todos os internautas que estão acompanhando esse ponto de encontro. Eu gostaria que, antes de começar qualquer tipo de análise, deixar bem claro que eu acredito no que é científico,
né? Pesquisa, ela é uma coisa científica. Pesquisa não é a apuração dos votos, né? Pesquisa, como você falou aí, ela é um resultado do momento, daquele dia, daquele calor, daquela emoção dos dias e daquele momento da temperatura da campanha. Nunca é demais lembrar que esse Datafolha tão criticado agora, que esse IPEC, o antigo IBOP, tão criticado agora, foram os dois institutos que cravaram o resultado no segundo turno, principalmente na eleição passada, né? Erraram ali por percentuais muito pequenos, normal, muito, né? Dentro da margem de erro, né? O que eu acho que aconteceu na minha avaliação é que em uma eleição no primeiro turno, você tem muitas variáveis que elas podem interferir no resultado da eleição, diferente do segundo turno. A começar pela quantidade de candidatos, né? No primeiro turno a gente tinha aí Lula, tinha Bolsonaro, tinha Ciro, tinha Tebet, tinha Soraya Tronic, para falar aqui dos que estavam tinha mais... Até o nosso mais querido tinha o Ismael, né? Tinha o padre que dizia que não era... Que estão dizendo que não era padre, aqui, né? É um programa mais lindo, aquele padre é um picareta, todo mundo sabe disso. Padre de festa junina, né? Como disse Soraya Tronic, no final ela acertou, né? Que vira a foto dele lá numa festa junina. Mas eu acho o seguinte, no primeiro turno você tem muitas variáveis que interferem no resultado da eleição. E eu acredito que isso tenha acontecido. Agora, na pesquisa você tem que analisar o seguinte, o que foi que a pesquisa disse a gente? Tirando os números em si. Ela disse que Lula ia ser o primeiro colocado, com um percentual de votos para ganhar ou não no primeiro turno, né? Exatamente. E o percentual de votos de Lula aqui, você pegar 48,43, faltou aí, a gente está arredondando, 1,5 para ele ganhar no primeiro turno. Ok. O que é que ela nos disse? Ela disse que Ciro Gomes estava caindo e Simone Tebet estava subindo. E o que foi que aconteceu? Ciro Gomes acabou a eleição atrás de Simone Tebet, né? O que aconteceu, o erro aí, que as pesquisas davam Bolsonaro, algumas com 35, 36, 34 pontos, se você pegar a margem de erro aí de umas 3 pontos para mais, 3 pontos para menos, ou 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, a gente pode dizer que se você pegar um apurado das pesquisas, dentro da margem de erro, Bolsonaro ele tinha aí 37, 38% dos votos válidos, né? Dentro da margem de erro de algumas pesquisas, né? Ele teve 43%. Né? Foi uma diferença aí de 5, 6 pontos, né? Que é uma coisa que acontece, que é normal quando a eleição vai sendo definida, né? De repente aquele eleitor de Bolsonaro que estava indeciso ali, que dizia que estava indeciso, mas que no fundo queria votar em Bolsonaro, porque de repente não se viu representado nem por Lula, porque ele não gosta da esquerda, ou não se viu ali representado por Tebet ou por Ciro, decidiu votar em Bolsonaro na última hora. Você acha que o eleitor de Tebet e de Ciro, uma parte deles, eu acho que mais de Ciro, não sei, pela campanha virulenta que ele fez contra o PT e especialmente a pessoa do ex-presidente Lula, esse eleitor deu uma fugidinha. Tem alguns analistas que estão dizendo que esses eleitores, para provocar o segundo turno, assim. Pode ter sido, Robert. Pode ter sido porque Ciro ele teve um comportamento ali, principalmente nos últimos 15 dias de campanha. Eu conheço pessoas, né, que têm um perfil de centro-esquerda, que não é aquela esquerda, mas também não vota na direita, que estava em busca dessa terceira via, eleitores que estavam paquerando ali com Simone Tebet, que estavam paquerando com Ciro Gomes, e muito mais no caso com Ciro Gomes, que quando ele começou aqueles ataques ao PT e a Lula, na cabeça daquelas pessoas, ele tinha, assim, indiretamente se alinhado a Bolsonaro para provocar um segundo turno, e os caras quiseram resolver essa eleição logo no primeiro turno. No caso de alguns eleitores que eu acho que migraram para Lula também. Mas pode ter acontecido por essa campanha também de Bolsonaro, dessa agressividade contra o PT, aquele eleitor que estava de fato indeciso entre Lula e Bolsonaro e optar por uma terceira via, pode ter ido para o Bolsonaro. De fato pode ter ido, pode ter acontecido. Agora, eu acho que o indeciso também, ele pode ter migrado para Bolsonaro nessa reta final. Uma coisa que eu acho na questão desse segundo turno é que... Entra aí, meu amigo. É que se você pegar para analisar, se você pegar, vamos fazer o reajunte aqui, que chegou um convidado aqui especial, né?
Se você pegar para analisar, por exemplo, não, você vai falar também. Se você pegar para analisar o resultado do primeiro turno, agora falando em favoritismo, onde Lula teve 43% dos votos e Bolsonaro teve, para ser mais preciso aqui, 43,20%, eu não acredito que o eleitor de Lula vai votar em Bolsonaro no segundo turno. Como eu não acredito que o eleitor de Bolsonaro vai votar em Lula no segundo turno. Então, para a gente fazer uma conta aqui, matemática, tirando a questão política, a gente não sabe o que é que vai se desenrolar nesses próximos 25 dias, 20 dias aí 25 dias de eleição. Lula, de fato, ele precisa, para vencer a eleição, ele tem um caminho muito mais curto do que o de Bolsonaro. Por quê? Se você fizer uma conta matemática, no segundo turno, qualquer candidato no segundo turno, ele precisa ter o quê? Também para ganhar a eleição, 50% dos votos mais um. Porque se ele tiver a metade mais um dos votos válidos, você concorda comigo que ele está eleito? Claro. Então, se ele teve 48,43, Bolsonaro teve 43,20, o caminho de Lula, se isso aqui fosse uma corrida de Fórmula 1, eu diria que a largada ali, Lula já fez a curva da reta final, Bolsonaro está contornando a chicane. O caminho de Lula para chegar... Ele estava contornando qual é o nome? A chicane, aquela chicane, aquele negocinho que dá da Fórmula 1. Você é um cara internacional. Então, para a gente fazer uma conta simples aqui, Lula precisa de 1,8, vamos dizer assim, mais um voto para vencer a eleição. Se a gente fizer uma conta, que Simone Tebet teve 4, uma conta aqui de padeiro, Simone Tebet teve 4 e Ciro teve 3. Se ele conseguir 2% desses votos, eu acho que Lula ganha a eleição. 2% desses votos ele ganha a eleição. Então, o caminho que o presidente Bolsonaro percorrer é muito mais longo do que o do presidente Lula. O fato dele ter crescido nessa reta final, não necessariamente, na minha avaliação, quer dizer que esse crescimento dele vai continuar. Porque ele vai tirar o voto de onde? De quem? Não, e outra coisa, quando você começa a observar os detalhes da pesquisa, você observa que a rejeição de Bolsonaro continua em 50%. Enquanto a rejeição de Lula baixou para 34%. 40%. Parece que nessa última pesquisa deu 40%. Então, ele tem 10 pontos à frente de Bolsonaro, atrás de Bolsonaro, na rejeição. Isso impede o crescimento de Bolsonaro de uma forma e permite que Lula tenha mais capacidade de crescimento. Até porque apoios que até pouco tempo ninguém imaginaria que o ex-presidente Lula tivesse, estão se manifestando. Por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a candidata Simone Tebet, que foi duramente pressionada, ela é filha do agronegócio. Ela mora ali no centro do agronegócio, Mato Grosso. Vários amigos, aí ela deu satisfação a ela, pediram a ela encarecidamente que ela ficasse neutra na campanha. Mas ela assumiu uma posição política, de estadista, de uma mulher que veio para ficar na política nacional. Eu não vou ficar omissa diante de duas propostas. Ela reconhece que, apesar de todos os erros que aconteceram no governo do PT, em nenhum momento houve ameaça à democracia, ao Estado de Direito democrático. O que ela não reconhece no atual presidente Jair Bolsonaro. Então, ele tem maior capacidade de crescer. Agora, as estruturas estão indo para Bolsonaro. Por exemplo, o governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, que acabou de matar o PSDB. O ex-presidente Fernando Henrique já pediu para sair, né? Pediu para sair. 3 secretários deles já saíram. O Zico, Zé Serra já anunciou que não acompanha, né, nesse voto. José Aníbal, quer dizer, ele estraçalhou de vez o Aloysio Nunes. Aloysio Nunes, mas ele, viu, Dudu? Ele não é do PSDB, esse cara veio do PFL. Foi uma arrumação que Dória fez e colocou. Ele começou, se Dória fosse um político tradicional, não digo nem profissional, ele, quando deixasse de ser candidato a presidente da República, sabe quando era que ele ia deixar o governo de São Paulo? Nunca da Silva. Se fosse um político tradicional, dizia: olha, meu amigo, é o seguinte, você é candidato, você é vice, vai continuar sendo vice. Se você quiser ser candidato a governador de São Paulo, eu vou apoiar. Eu posso até não ser, mas eu não vou ficar fora do governo. Quais são os governadores que estão com o Bolsonaro? Tem vários. Governador Zema, de Minas. Paraná, São Paulo, Paraná, Rio, Distrito Federal, Rio de Janeiro. Que ganhou em primeiro turno, Zema ganhou em primeiro turno. Ele tem o apoio de governadores
muito significativa. Agora, o eleitor de Ratinho, o que é que os caras estão dizendo aí, os analistas estão dizendo? Que o eleitor... Mas Valber, só um parêntese aqui. É para você ver como são as coisas. A gente tem que analisar até que ponto, por exemplo, você pega Zema em Minas Gerais, certo? Zema teve praticamente o mesmo percentual de votos de Lula em Minas Gerais. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que Zema teve a maioria dos votos dele, certamente, colado com o presidente Lula. Aí como é que esse eleitor agora vai se comportar? Será que ele vai mudar para Bolsonaro porque Zema pediu? Não. É isso que a gente tem que analisar. O desenho de Minas que os caras analisam é o seguinte: Minas dizem que é o retrato do Brasil. Porque uma parte de Minas é ali, cola no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, e a outra cola no Nordeste brasileiro. Lá no Nordeste brasileiro, no norte de Minas, a surra foi grande. Como Bolsonaro ganhou nessa outra parte de Minas. O que é que o cara está dizendo? Os analistas aí, alguns, né? Mais estudiosos que a gente lê muito sobre o assunto, mas não tem a profundidade. Ele diz o seguinte: esse voto não vai mudar. É muito difícil, até porque Zema não é uma liderança política para influenciar o eleitorado. Não é uma liderança popular. Não é. Ele foi até reconhecido como um grande gestor, tal, teve adversários poucos fracos, sem perspectiva política. Então esse voto, agora a gente vai ver no desdobrar, como você diz, nesses 20 dias, mas a tendência, do meu ponto de vista, de vitória a ser confirmada é a do ex-presidente Lula voltar a governar o Brasil. E outra coisa, está se formando agora no segundo turno uma grande frente ampla, diversa. O caminho de Lula está sendo mais pelo centro. Fernando Henrique, Edmar Baixa, José Serra, o Cidadania, Simone Tebet, todos formando. Ciro Gomes mesmo, ele enraivecido. Ciro é um cara muito capaz, tudo, mas ele é enraivecido. Eu achava interessante, viu, Bruno? Quando eu ouvia uma declaração, e ele declara bem para danado e com competência, aí dizia: eu quero pacificar o Brasil. Aí dizia: o ex-presidente Lula, eu não apoio nunca, porque ele roubou, ele organizou não sei o que lá. Bolsonaro é um caba safado, não sei o que lá. Quer dizer, como é que o cara quer pacificar o Brasil fazendo um discurso desse? O discurso de Simone Tebet, que tinha o mesmo impulso duro contra o PT e contra o presidente Bolsonaro, não era de ataque pessoal. Ela defendia questões importantes para o Brasil, na máquina do Estado, na educação, na saúde, o fortalecimento do SUS, nas relações internacionais, na economia, no agronegócio verde, que ela passou a defender essa bandeira. Aí ela ficou sem problemas de aliança, porque ela sabia que na democracia brasileira são 2 turnos das eleições. Aí como é que ela ia agora? Né? Ciro ficou meio constrangido, né? E outra coisa que abalou muito Ciro, eu acho, viu, Dudu e Bruno, é que a surra que ele levou no Ceará foi do tamanho do Brasil. Terceiro lugar no Ceará, inexpressiva votação. E o ex-governador Camilo Santana, que hoje é a maior liderança do Ceará, lançou Eumano, que meus amigos de lá diziam que Eumano é um deputadozinho, ele não vai, não sabe falar. Quando eu vi o cara falando, eu digo: ó, ele falar ele sabe, eu não sei se vocês concordam com ele. Não, mas vai ser terceiro lugar, porque o candidato do PDT vai crescer. Ganhou no primeiro turno, meu. Foi. Roberto Cláudio, né, que era o candidato de Ciro, que foi prefeito de Fortaleza, um grande prefeito por 2 mandatos, né? Vamos dizer assim, em outros tempos, era a situação contrária. Roberto Cláudio ganharia essa eleição no primeiro turno, né? Agora, eu acho que isso, Valber, que aconteceu no Ceará, é um reflexo muito claro do que aconteceu com Ciro no Brasil. Ciro, de um tempo para cá, ele está fazendo política com fígado. Você pega Ciro Gomes, ele não conseguiu se aliar com ninguém. Ficou isolado. Ciro Gomes é candidato há 4 anos. Ciro Gomes é candidato a presidente da República há 4 anos. Há 4 anos não, desde 98. Foi a quarta vez. Ciro Gomes, a quarta vez que ele disputa. Eu acho que ele só não disputou, se eu não me engano, aqui em 2006, que foi quando se elegeu deputado federal, se eu não me engano aqui. Ou 2006 ou 2010. Não foi para o segundo turno em nenhuma dessas. Não foi para o segundo turno. Não, em nenhuma dessas. Teve uma que ele ia ganhar a eleição. Aí começou a dizer besteira. Radical daquele jeito, chegou na Bahia, se ajoelhou e beijou a mão de ACM, que era vivo ainda. Um cara que ele combatia de forma violenta, mas
Depois disse que a mulher dele, a ajuda que ela dava na campanha era dormir com ele. Quer dizer, é um cara completamente, não sei não. Então assim, você vê a situação desse sanatório. Exatamente, a que ponto Ciro Gomes chegou, que ele não consegue mais dialogar com ninguém na política nacional. Para ele todo mundo é bandido, é ladrão, é corrupto, não presta, não tem projeto pro Brasil. Só quem tem ele é a única solução pro Brasil. Né? E ele quer ganhar a eleição só, sem fazer composição. E os outros, quando são absolvidos, valem. Vale. Aliás, quando são absolvidos, não vale. Agora, quando ele sofreu injustamente, que eu reconheço também, a busca e a pressão na cara dele, e depois o juiz anulou, e vale. Quer dizer, aí já pensou se o outro candidato dissesse, quer dizer que a minha não vale, só quem vale é a sua. É um negócio impressionante, né? O cara não tem a devida medição da coisa. Mas eu acho que o presidente da República, a gente deu uma passadinha aqui, vamos para os números do Rio Grande do Norte. Ó, aqui o nosso companheiro Bruno Bode é o maior estudioso de número aqui no Rio Grande do Norte dessas eleições, né? Ele ganhou, inclusive, um bolão. Foi. Eu vou ver aqui no Rio Grande do Norte, tá aqui. Vamos entrar aqui. Rio Grande do Norte. Aqui. Aqui a governadora Fátima, como já era previsto, né? Ganhou no primeiro turno das eleições. Ganhou no primeiro turno com um percentual grande. Aqui tá. Não sei se vocês conseguiram abrir aí, porque o meu. E se você pegar aqui um dado interessante, Robert, dessa eleição do governo do estado, né? Fátima teve 58% dos votos, para você ver como essa questão da polarização ela chegou aqui no Rio Grande do Norte. Fátima ela teve 58% dos votos aqui, Lula teve 62%. 64%. 60%. Algo em torno disso daí. 62. Pronto. Você tem uma diferença aí de 4%, né? De Lula, de Fátima para Lula, né? Vamos dizer, dentro da margem de erro, né? Você pegar a votação de Fábio Dantas, 22,2%, e a do capitão Stevenson, 16,8%, você tem aí 32%, né? Você tem aí 36% mais ou menos, do 36% de votos da oposição aqui no Rio Grande do Norte, e Bolsonaro teve 31%. Então a gente pode dizer que os bolsonaristas eles se dividiram parte no capitão Stevenson e parte em Fábio Dantas. Enquanto Fátima ficou com essa é uma avaliação que eu faço numérica, né? Enquanto Fátima ficou aí com esse eleitorado muito próximo do que teve também o presidente Lula aqui no Rio Grande do Norte. E Fábio Dantas, ele começou a crescer aqui, principalmente aqui em Natal, né, quando ele percebeu que a eleição de fato estava polarizada. Ele cresceu em Natal. Por outro lado, eu tenho informações que no interior surgiu um efeito contrário, né? Que isso mostra também o que aconteceu na eleição de Natal, onde a diferença de Lula para Bolsonaro foi uma diferença bem menor do que aconteceu no interior do Rio Grande do Norte. A diferença, né, de Lula para Bolsonaro em Natal, Bruno, você sabe? Aqui. Eu acho que foi 7 pontos, foi? Em Natal. Eu acho que, se eu não me engano, porque foi 7 pontos. Porque na campanha passada, ele ganhou aqui nos 2 turnos, eu acho, não? Ganhou. Ele ganhou aqui na campanha passada. Exatamente. E nessa campanha ele perdeu. Exatamente. No primeiro turno. Ele ganhou na campanha passada. Ele perdeu aqui no primeiro turno, não foi? O presidente Bolsonaro. Natal não tem um nome. Peraí que eu acho aqui. E o senador Rogério Marinho, ele conseguiu, além dos 31% de Bolsonaro, né? Certamente ele conseguiu aí, mas eu acredito que o bolsonarista todo tenha votado em Rogério, o senador, e ele conseguiu mais 10%. Vamos esgotar aqui o governo. Por exemplo, vamos. No governo, analisando um pouco antes, né? A oposição do Rio Grande do Norte custou muito a se organizar. Primeiro, não fez oposição. Aliás, a gente tem uma característica aqui em Natal e no Rio Grande do Norte, que as pessoas se elegem na oposição e o prefeito ou a prefeita que
que toma posse, no instante domina a Câmara todinha. Eu não sei, eu acho que deve ter alguma mágica, eu não sei o que é. Antigamente não era assim não, quando eu fui vereador, era dividida a bancada, 10 de um lado, 11 do outro, 12 de um lado, 9 do outro, era um pau danado, você discutia a cidade muito melhor. Agora não, fica logo 80% com o prefeito. Tem um tal de não sei o que de cargo, tem uns códigos agora, que tipo orçamento secreto. Na Assembleia do mesmo jeito, não se tem oposição. 2 ou 3 ficam fazendo oposição ao governo, mas a grande maioria da Assembleia não faz oposição. Quando chega perto da eleição, os grupos começam a se organizar, os grupos políticos. Mas eles não gestaram um nome capaz, só tinha um nome, que era o de Carlos Eduardo. Quando o Carlos Eduardo saiu da parada, que se aliou com Fátima, a oposição, ao invés de imediatamente ter um programa de governo com a pessoa para canalizar aquelas ideias em função daquela candidatura, não. Fábio Dantas foi um candidato de última hora, praticamente arranjado. O senador Stevenson, faltando 2 dias ou 3, que ele confirmou que ele tinha que perguntar à mãe, parece que aquele cachorrinho também. Isso é uma relação muito bonita. Aquela cachorrinha, parece que ele também concordou com a candidatura dele e tal. Concordou. Quando ela lá 3 vezes assim, ela concorda com ele. Então, ele foi de última hora. Resultado, Fátima teve competência, ela tirou o único candidato que podia levar a eleição para o segundo turno, e aí aconteceu que todo mundo já sabe, todo mundo já viu, as urnas eletrônicas. Ela não tirou o candidato que possivelmente ia para o segundo turno, não. Ela tirou o candidato que ia ganhar. Tem opiniões que diziam, mas você vê que no Nordeste todo, Bruno, em nenhum estado o candidato contra o presidente Lula ou contra o PT venceu as eleições. Aqui seria uma ilha, e era muito difícil isso, né? Você vê que em Pernambuco foi Raquel Lira, que é a candidata do PSDB, que apoiava Simone Tebet lá em Pernambuco, e Marília Reis, que era do PT, saiu, foi para Solidariedade para ser candidato. O PT não teve candidato lá. Teve o Daniel Coelho, que é um deputado de cidadania lá, me disse, Vó, a sorte aqui da gente ainda, que não tem nenhum candidato a governador com 13. Porque se tivesse com 13, você ia ver o desmantelo aqui. A senadora foi eleita do PT lá. E ela agora vai haver o segundo turno entre Raquel Lira e Marília Reis. Houve uma coisa trágica com Raquel. O marido dela faleceu no dia da eleição. Fátima ganhou ainda. Fátima ganhou qual a diferença de Fátima e Natal aqui? Natália, 100 mil votos na frente do segundo. 100 mil votos. Ela botou aqui, né? Botou aqui, em Natal. Porque na campanha passada ela perdeu por 90. Perdeu por 90 para Carlos Eduardo. Perdeu por 90. Perdeu por 90 para Carlos Eduardo. E tirou do interior. Tirou no interior. E no interior ela aumentou. Olha, Lula em Natal teve 50%, 50,15%. Bolsonaro 42,01%. 8 pontos aí de diferença, né? Então aquela onda que dizia que Bolsonaro ia ganhar em Natal e não sei o que e tal. Não ele aconteceu. teve aí ainda 32 mil votos de maioria, presidente Lula, aqui em Natal. O percentual foi 7 Não, pontos. 38%. 8 pontos. 8 pontos. 8 né? pontos. 8 pontos. Então, E Fátima Bezerra, ela teve uma maioria aqui sobre Fábio Dantas de 105 mil votos, para arredondar aqui. Ela teve os dois, 49 mais ou menos assim, contra os dois. Contra os dois. Aí o capitão Stevenson teve 97 mil, Fábio Dantas teve 99, né? Fátima teve 205. Então ela ainda teve uma maioria aí de 8 mil votos aqui em Natal contra os dois. Contra os dois candidatos, quer dizer. A oposição dormiu no ponto, né? O resultado foi que a governadora Fátima Bezerra... E é o que a gente... E aqui, Valber, mais uma vez eu quero bater nessa tecla, como foi nacionalizada essa eleição. Porque se você pegar o percentual de Stevenson e de Fábio Dantas em Natal, praticamente bate com o percentual de Bolsonaro. E se você pegar o percentual de Fátima Bezerra, ela praticamente bate com o de Lula. Lula teve 50, ela teve 49. Eu concordo com você. Embora Stevenson dissesse que não votava em ninguém, né? Porque o único homem do mundo que é capaz de receber o voto é ele mesmo. Não tem outro, não. Ele disse que não vota em ninguém. Mas eu acho que o eleitor de Bolsonaro nessa eleição, ele ficou com as duas opções. Ele se dividiu. Ele se dividiu, ele ficou com as duas opções. E no início, o que eu achava que poderia ser bom para Fábio Dantas, né? Não sei se o resultado da eleição teria sido outro, no fato de Fátima ter vencido a eleição, ter ido para o segundo turno, por exemplo. Eu acho até que não. Mas para Fábio Dantas e para a oposição, eu já estou começando a achar
depois analisando os dados, que é fácil a gente analisar depois que a eleição passa, né? De que a melhor opção teria sido Stevenson não ter sido candidato. Porque certamente eu acho que boa parte desses votos aí polarizava mais e teria ido para Fábio Dantas e não sei o resultado teria. Eu acredito que não. Mas certamente para a oposição e para o próprio Fábio ele teria tido um desempenho bem melhor. O Fábio foi de última hora. Ele fez um bom trabalho ainda, porque foi de última hora. Fez. Teve 22 pontos ainda. O presidente da Assembleia, em um determinado momento, se colocou à disposição para ser candidato, mas parece que desistiu no final. E o pessoal dizia que ele ia ganhar a eleição, o Ezequiel Ferreira de Souza. Mas ele desistiu e isso impediu que a oposição tivesse um candidato. Resultados: Ezequiel apoiou quem? Fábio? Não. Stevenson? Não. Apoiou Fátima. Eu acho que ele podia estar tendo, assim, não sei, né? Uma combinaçãozinha com Fátima. Vamos atrasar esse processinho aí. Eu já tirei Carlos Eduardo, Ezequiel. Me deu uma mãozinha para deixar ele escolher o candidato no final. Aí Ezequiel com coração mole e tal. Respeito ao governador. Mas e o Senado? E o Senado? Bruno Bode e Dudu Machado. O Senado que foi o grande... surpresa, né? A grande surpresa da eleição. As pesquisas diziam. Agora, a gente divulgou aqui na semana passada uma pesquisa feita pelo Real Time Big Data com Bruno Soler, que é o CEO é um instituto grande. E ele disse que só havia uma possibilidade de Carlos Eduardo perder a eleição. Era que se Rafael Mota crescesse no final da eleição. Porque na pesquisa dele, Rafael estava com 14 e Carlos Eduardo estava com 34, eu acho. 34, era um negócio desse. Rafael terminou com 22. Ele acertou com o Carlos Eduardo. Ele estava na frente Carlos Eduardo estava com 39. E estava à frente 7 pontos de Rogério Marinho. Estava à frente 7 pontos de Rogério Marinho. E o menino, Rafael Mota, estava com 14. Rafael, ele disse, olha, agora se esse cara crescer, ele só tira voto de Carlos Eduardo. Eu perguntei por quê? Porque na pesquisa que ele fez a comparação de eleitor. Então ele perguntou ao eleitor, por exemplo, o eleitor de Rafael Mota, qual é a sua segunda opção? Sabe quanto? 82% Carlos Eduardo. Quer dizer, ele tirou o voto que era de Carlos Eduardo. Aliás, isso aqui em política, em conversação, em reunião de análise, em reunião política, até em mesa de bar, em restaurante, todo mundo sabia que Rafael só tirava voto de Carlos Eduardo. Ele não tirava um voto de Rogério Marinho. Verdade. Só tirava voto de Carlos Eduardo. E aconteceu, até parabenizei Bruno. Ninguém pensa, rapaz, você acertou em cheio. Aconteceu Rafael exatamente isso. Cresceu nos últimos 3 dias ou 4. Cresceu aqui em Natal, na juventude, cresceu no interior do estado. E resultado, inverteu o resultado. Em vez de ser 7 para Carlos Eduardo, foi 7 para Rogério Marinho. Se você analisar, antes de passar a palavra aqui para Bruno Bode, se você analisar o percentual de Rogério Marinho, 41,85%, voltando para a questão da polarização da eleição, com os 31% de Bolsonaro, a minha avaliação é o seguinte, ele teve os 31% do bolsonarismo aqui no Rio Grande do Norte, e o restante desses outros 10% dos votos, aí eu acho que foi, sinceramente, o trabalho dos prefeitos, dos recursos que ele mandou, né, que ele estava no MDR, porque se você pegar, estratificar as cidades, muitas cidades em que o prefeito votava em Fátima e votava nele, Fátima ganhou e ele ganhou. Macaíba foi... Exatamente. Agora, olha, Dudu, Rafael teve 22,76. Carlos Eduardo teve 33,40. Eles estavam no mesmo campo. Na mesma... Não é a coligação formal, não. É a coligação política. Então, meu amigo, se você somar aqui 33 com 22, dá 55%. Ele não ia ter 55%, mas 80% desse voto de Rafael iria ter 50%. Vamos dizer que ele ia ter 50%. Poderia ter 50%, né? As pessoas ficam querendo não dizer, eu digo, quem derrotou Carlos Eduardo foi a candidatura de Rafael Mota. Carlos Eduardo tem erro? Errou. Deu algumas declarações que colocaram ele mal assim, diante dos prefeitos, colocou, fez tudo no mundo, mas não foi nada disso que fez Carlos Eduardo perder, na minha concepção. Quem fez Carlos Eduardo perder foi a candidatura de Rafael Mota. Os votos ele teve, né? E ele foi advertido pela governadora Fátima, pelo chefe de gabinete
Raimundo Alves. Ele foi chamado, mostraram a ele, mas ele disse que ia ganhar, Rafael Mota. Ele se imbuiu de um espírito. Mas, Robert, você acha que aí, no caso, você tem um grupo, no caso do governador, ela tem um grupo político, uma aliança de partidos, que inclui o PSB, o PDT. Não seria o caso, claro, dela, ela não tem nem essa força de vetar uma candidatura de Rafael Mota, até porque ele é presidente de um partido. Né? Mas até que ponto... porque a governadora Fátima, se a gente avaliar, o grupo da governadora tinha uma cadeira no Senado que era de Jean Paul Prates. O partido da governadora tinha uma cadeira no Senado. Né? Quer dizer, além de ter perdido essa cadeira, ainda entregou para o presidente Bolsonaro uma cadeira no Senado. Então, essa falta de articulação, o preço saiu muito alto. Mas aí eu vou dar aqui informações a vocês, não é opinião. Vou dar informações. Quando a governadora Fátima começou a conversar com Carlos Eduardo, e ela começou a sinalizar, e Carlos Eduardo, que eles fariam aliança, a primeira coisa que ela fez foi procurar o deputado Rafael Mota. Procurou o deputado Rafael Mota, chamou no palácio, conversou com ele, disse: Rafael, eu tenho que tirar Carlos Eduardo da frente, porque eu acho que eu ganho a eleição no segundo turno, mas ele vai levar a eleição para o segundo turno, vai ser uma eleição mais ranhida, trabalhosa e tal. E no mais, Carlos Eduardo ficou contra mim uma vez. Nas outras vezes todas, a gente estava junto, no mesmo palanque, eu fui candidato a prefeita dele. Então não tem um problema com Carlos Eduardo, a divergência é natural. Tem algum problema com você? Está aí Rafael Mota vivo e está aí Fátima viva. Ele disse: não, tudo bem, não tem problema nenhum. 1 mês e meio depois, aí ele, não sei quem convenceu ele. E a governadora insistiu, inclusive durante a campanha, tentando convencer o deputado Rafael Mota que ele ia ajudar, no final, a eleger o candidato de Bolsonaro. Ela sabia disso. Agora, ela não podia pegar uma chibata e tirar o partido. Não, ela não tinha. Ela até não porque teve Rafael era presidente de um partido. Se ele pelo menos fosse do PT, né? Mas ele era presidente de um PT partido. Ele presidente de um partido, ela realmente não tem. Não mas tinha tentou convencê-lo todas as horas. Mas eu não sei se ele está arrependido hoje, mas ele viu o que aconteceu. Né? Mas por que você acha que ele decidiu ser senador, tentar ser senador? Primeiro, vamos analisar aqui. Primeiro, porque pode ter sido assim um sonho que ele de repente teve. É uma explicação. Segundo, uma convicção de uma análise de pesquisa. De que iria ganhar a eleição. De que iria ganhar a eleição porque o Rio Grande do Norte precisava construir uma terceira via. Essa tal terceira via que a gente viu que é que deu no Brasil também. Aí, terceiro, meu amigo, aí só Deus sabe, aí não está no meu condão, não. Eu não sei, terceira, não. Né? Essa terceira eu não... O partido não faz um federal, ou tem que correr partir para o outro lado, né? Mas eu acho que talvez se ele tivesse sido candidato, eu não sei, eu realmente não fiz essa avaliação, essa conta, essa matemática eu não fiz, mas eu não sei se de repente ele sendo candidato, não sei. 100 mil votos. Mas olha, você sabe o seguinte... Poderia não ter feito, porque realmente, se você pegar... Tabata teve... Henrique teve 11, Tabata teve 40. Realmente, quem dizia antes das eleições que Henrique ia ter só 11 mil votos? Ninguém. Quando você dizia que ele não teve voto nenhum, você ia dizer que ele tinha 40. Eu concordo. 30, 40. Olha bem. E outra coisa, quando você está... Todo mundo sabe disso. Se ele está na negociação política e tem um governo, tá certo, mas eu estou com dificuldade de fazer minha chapa. Isso é normal. Claro. Assim eu não vou ganhar a eleição. Eu vi isso na eleição passada para vereador. A senhora tem que me ajudar, governadora. Exatamente. Como é que eu vou fortalecer a minha chapa? Exatamente. A conversa era no outro nível, quando você quer fazer. E o que acontece geralmente é o que, meu amigo? É que se fortalece a chapa. Se fortalece. Porque você sabe que o governo tem capacidade de convencimento, né? E de atuação. Eu vi aqui na eleição que tinha um vereador já com mandato aqui em Natal, que ele estava com essa dificuldade, né? Quando houve uma conversa dele com o então prefeito Álvaro Dias, e o prefeito ajudou. Todo mundo sabe que o prefeito ajudou. Nada de errado, nada de absurdo. Né? Você ajudar um aliado seu a fortalecer uma nominata para garantir um assento na Câmara Municipal. Isso é ok, isso é normal. Né? Então, quando, como eu disse, Bob, eu acho que às vezes, não por parte de Fátima, que eu não tenho... tive pouca convivência com a governadora Fátima, mas por parte até mesmo do governo, desse elo de alianças, né?
para deixar chegar a um ponto desse de se perder uma... Porque, quer queira ou quer não, o PT tinha uma cadeira, não era nem o... Era o Partido dos Trabalhadores que tinha uma cadeira no Senado, e a governadora que eu digo, porque ela é a líder maior da situação do Rio Grande do Norte, perdeu essa cadeira para o maior rival, para o maior adversário. E ela advertiu Rafael disso aí, o que ela não podia era... Ela ficou impotente diante de um outro partido que resolveu ter um candidato ao Senado. Fica difícil, porque... E o partido está, inclusive, muito bem aliado nacionalmente com o vice de Lula, né? Mas até, segundo me informaram, até Lula fez injunções com Carlos Siqueira e tal, mostrando a realidade daqui. Agora, ele também, como candidato a presidente, também podia dizer, olha, Carlos Siqueira, vamos aqui romper a Aliança Nacional, porque o cara do Rio Grande do Norte não no Senado lá. Não tá, é uma situação incômoda. A história é a seguinte, é que todos esses políticos são conscientes, eles não são ingênuos, não são meninos, não nasceram de uma hora para outra, e eles sabiam, na verdade, da consequência. Tanto o Rafael Mota, eu tenho para mim que ele sabia dessa consequência. Ele não é otário, ele não é despreparado, ele não é... Pode não ter muita experiência ainda, mas ele já tem alguma experiência. Ele foi vereador, estava no segundo mandato de deputado federal, quer dizer, o cara sabia o que podia provocar, né? Aí é aquele assunto que eu estava dizendo, esse negócio de deputado federal e tal, eu acho que se resolvia. Mas olha bem, o cenário a gente passou aqui e deputado federal, o PL fez 4 deputados. Ninguém grande surpresa, ninguém dizia isso. Ninguém dizia outra coisa, ninguém colocava o quociente como sendo de 200 mil votos. Foi 230, parece, né? 230 mil votos. O que você acha que causou isso, hein, Bruno? Rapaz, o primeiro do PL foi quem? O primeiro do PL foi João Maia, né? O primeiro foi João Maia. Dizia, nem que 104 mil votos. Dizia que João Maia ficava fora. Dizia que João Maia ficava logo fora. Era. O mais votado seria Girão e depois seria Robson, né? Aí João Maia foi o mais votado, Robson foi o segundo e Girão foi o terceiro, né? Agora, o que ninguém dizia é que aquele outro era delegado, é policial, sei lá como é o nome. Sargento Gonçalves. Que é o quê? É o Largatão? Largatão. Largatão. Largatista e 50 mil votos. Sabe quantos votos esse cara teve em Natal? Vocês sabem, hein? Teve o quê? Uns 25, 30 mais mil de votos? 30. Eu imaginei. Mais de 30 mil votos em Natal. Eu nunca ouvi nem falar nesse cara. Eu fiz uma lista aqui para ver se, com a minha experiência, eu botei, parece para ele, 8 mil votos, foi 10 mil votos. Ele teve 50. Pois é. Desarticulou toda a chapa. Garibaldi teve 92 mil votos. 92, e não entrou. Não entrou. Esse aí, todo mundo sabe, né? Se não tivesse havido aquela briga familiar, talvez eles fizessem... Os 11 mil votos de Henrique tinha salvado ele, exatamente. E mais, Henrique lá... Exatamente. Aí Henrique lá não teria 11 mil votos. Exatamente. Teria 30, ele ia ter 30, 40 mil 50. votos. Entendeu? Porque ia haver ou mais. Ele estava dentro de casa. Essa eleição, não só essa mas desde... sem a menor necessidade. Mas desde a eleição de 2018, as urnas têm dado assim vários sinais à classe política, certo? E quem não entender isso vai ficando para trás, vai ficando de fora, como já aconteceu nessa eleição novamente. Essa eleição, por exemplo, do Sargento Gonçalves, o Largatão junto com o Largatixa, né? O Wendel. Rio Grande do Norte. Para deputado estadual. O deputado estadual, diga-se de passagem, eu sei que a gente vai falar agora do deputado estadual, mas linkando uma coisa com a outra, o deputado estadual mais votado da história do Rio Grande do Norte. Recorde. Isso daí é a população dizendo o seguinte: nós cansamos de ver, por exemplo, nas periferias da cidade, Ivobe, aqui em Natal, onde a gente anda, isso é useiro e viseiro, isso a gente sabe. É completamente dominada pelas facções, né? É verdade. Então, quando você pega um cara que combate disso, que diz que vai invadir, que vai atirar, que vai matar, que não sei o quê, a população é a vontade que muita gente tem, mas que não tem os artifícios, não tem a força para fazer, não é? E o cara se identifica com isso e vota. Acaba que vota, então a gente tem que entender esses sinais da falta de presença de Estado, porque eu digo muito, você combater facção criminosa, o Estado do Rio Grande do Norte não vai acabar, nem o município de Natal vai acabar com as facções criminosas aqui sozinho não. Isso é uma política que tem que ser federal, isso é uma coisa federalizada, porque é no Brasil inteiro. Agora, o que não pode é o governo do Estado, uma prefeitura, virar as costas e fingir que não acontece.
Né? Aí quando o Wendel Lagartixa, com o Sargento Gonçalves, vai para lá, mostra a população que troca tiro com bandido, que acontece que... Então a população diz que é assim. Matou um. Exatamente. Então a população olha e diz, esse cara me representa. É esse cara que quer acabar com a facção, não sei o quê. Então assim, a gente tem que entender esses recados das urnas. Eu não estou dizendo aqui que todo político vai agora pegar um fuzil, uma pistola, vai para dentro das favelas para brigar com facção criminosa, não. Mas eu digo, o Estado tem que entender que o Estado não pode ficar omisso a isso. Quando eu falo Estado, é governo federal, estadual e municipal. Nas comunidades, nas periferias de Natal, a gente não vê presença do Estado. Aí o crime toma conta mesmo. O crime tem várias razões, né? Ele tá tão avançado e organizado no Brasil. E o que se dizia na campanha passada era que se Bolsonaro fosse eleito, resolvia o problema da criminalidade, aumentou o problema da criminalidade no Brasil. E aumentou também o índice de violência no Brasil, porque o Estado brasileiro, comandado pelo presidente, começou a incentivar a aquisição de arma, criação de clube de tiro. Quer dizer, a violência no Brasil, ela aumentou significativamente, inclusive do ponto de vista político, da eleição do presidente Jair Bolsonaro para cá. Ele chegou no Acre, na eleição passada, com um fuzil, isso aqui é para metralhar a petezada. Quer dizer, é um negócio absurdo. Deu uma entrevista quando era deputado dizendo que a ditadura matou pouca gente. Matou 30 mil pessoas, tinha que matar 30 mil pessoas, inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, é esse cara que foi presidente da República, ele estimulou isso aí. A desagregação da sociedade, do ponto de vista da economia e do pouco investimento da educação, é que promove, no meu ponto de vista, esse aumento da marginalidade. Mas o resultado disso, Eduardo, é que eu acho pior. Esse Wendel Lagartixa foi eleito para isso. Porque as pessoas se transformarem extremamente violentas. É o cara que vai resolver, que você sabe que não resolve. É que não resolve. O cara deu a primeira entrevista dizendo que no primeiro dia de vai invadir Mãe Luísa. Ia invadir Mãe Luísa. Quer dizer, que deputado é esse? Que representação é essa que o Rio Grande do Norte vai ter? Esse tal Lagartão, eu não sei nem quem é. Se passar aqui na minha frente, eu não sei quem é. Eu não sei ver. Entendeu? Me disseram, não sei se é verdade, no caso dele, ele não é ele. Ele é produto disso. Diz que quando ele chega na academia, todo mundo sai. Não é que ele faça nada contra ninguém, não. O cara tem medo que tem um atentado. Já pensou se isso acontecer na Assembleia? Quando ele chegar no plenário, todo mundo sair, o cara ficar falando sozinho. Quer dizer, isso é um absurdo. Isso é a degeneração da política. É a idiotização da política. É um negócio terrível, porque não tem debate, não tem proposta, não tem conteúdo. É muito fraca a nossa representação. Espero que essa da Assembleia mude para melhor. Da Câmara também é muito fraca. É um negócio... Os caras só tratam de se eleger e acabou e pronto. Não tem outra questão para ser discutida. Qual é o grande projeto que a Assembleia encampou no Rio Grande do Norte nos últimos 12 anos? Nenhum. Não tem. O Rio Grande do Norte tem energia renovável para fornecer para o Brasil inteiro. O Rio Grande do Norte, só em terra, pode produzir 5 vezes o que Itaipu produz. E cadê a iniciativa desse pessoal? Quer dizer, aí o Wendel Lagartixa, Lagatão e outros aí parecidos que, vez por outra, são eleitos, né? Mas assim, que eu quero começar com vocês é o seguinte. Ele desmantelou a chapa, não foi? E a eleição? Desmantelou, total. Tanto de deputado federal, como de deputado estadual, né? A onda provocada por ele fez esse quarto deputado do PL que ninguém dizia. E agora, para deputado estadual? Ele desarticulou toda a nominata. Total. O que é que você achou da eleição do deputado estadual? Eu achei muito boa. Meu deputado se elegeu, né? Quem era seu deputado? Gustavo Carvalho. Gustavo Carvalho. É um deputado já experiente, já é a 4ª eleição dele. Eu achei ótimo. Achou. Mas assim, o resultado dela, assim, que... Rapaz, eu achei que teve pouca surpresa. Não sei, Lagartixa teve pouca surpresa, né? Lagartixa provocou a eleição de quantos deputados do PL lá? 4? Foram 4. O último que entrou foi Neilton, com 25 mil. Que é o vice-prefeito de Apodi. 25.143. Ninguém dizia que esse cara... Outro que foi eleito também foi o irmão da prefeita de Baraúna. Foi, Ivanilson. Então, Ivanilson. Do Ouro, né? É Ivanilson União do Ouro. Brasil. Do União Brasil, que ele mora na Guiana Francesa ou inglesa, não sei. E ele trabalhou muito lá para ser eleito aqui.
A campanha, dizem que a campanha foi milionária. Dele, aquele ex-prefeito Macharanguape, campanha milionária. Ivanilson milionária. Aquele Jorge do Rosário que fez uma campanha. Esse é um empresário. Pela segunda vez, né? Pela segunda vez. É um empresário que tem sucesso pessoal no empreendimento. É um empresário Jorge rico. Mas ele, politicamente, ele não tem tido... Ele não acerta, né? Ele não acerta. Ele não tem a experiência ainda de formar uma chapa e por isso que ele perde. União Brasil elegeu Ivanilson e elegeu Taveira Júnior, né? Que teve... Taveira Júnior, que é o filho do atual prefeito de Parnamirim, Taveira. Exatamente. Que teve aí 100 e poucos votos a mais do que Robson Carvalho. Que teve também, que foi para mim uma grande surpresa em relação a... Não conseguiu se eleger, mas em relação à quantidade de votos que ele obteve. Né? A votação de Robson Carvalho foi 26.609. Perdeu por 91 votos. Foi 91 votos. E olha, aí tem que reconhecer o trabalho, né? E a dedicação desse menino. Ele é filho de um amigo meu, Zé Antônio, mas ele tem crescido na política do Rio Grande do Norte. Tem crescido. Ele pegou essa causa, né? Agora, essa causa animal também, né? Que você tem Hoje em dia muita gente, né, se preocupa com isso, com a causa animal, essa questão do hospital veterinário municipal, que muita gente fala, discute, né? E ele pegou isso e pelo visto, teve um resultado político, eleitoral também. Foi muito bom. Foi reconhecido por essa causa, né? Vamos dizer assim. Essa causa é uma causa, assim, claro que toda causa que é para proteger a natureza, animais, isso é tudo bom e deveria ter respeito. Mas esse país, rapaz, com 33 milhões de gente morrendo de fome, é um negócio, não sei não. Espero que mude esse nosso país daqui para frente. E quem é o candidato a prefeito de Natal? Na próxima eleição, na visão de vocês? Eu acho que tem pelo menos 2 nomes muito fortes, né? Que é Natália Bonavides, 56 mil votos em Natal, né? 57 mil. Paulinho Freire, é um grande nome. Paulinho Freire, 24 mil votos em Natal. E Álvaro Dias. E os caras estão dizendo por aí, os analistas e as analistas, que Álvaro Dias não vai nessa onda, não. Ele vai querer botar um candidato dele. Eu acho que a gente pode ter em Natal uma eleição. Eu acho que a gente pode ter em Natal uma eleição com 3 candidatos aí. 3 candidatos fortes, no mínimo. Tem que saber, se o ex-prefeito também, Carlos Eduardo, está nos planos dele, se envolver, disputar a prefeitura, né? Novamente, ou se envolver diretamente na eleição do Natal, né? Quer queira ou quer não, é um nome que não pode ser descartado, foi 3 vezes prefeito já. Mas eu acho que a gente pode ter aí Paulinho Freire, Natália Bonavides, um candidato do prefeito. Não sei se Paulinho pode conseguir fazer essa composição com o prefeito e ser o candidato do prefeito, mas Paulinho, ele hoje, a verdade é que ele tem um partido forte, né, que se der a legenda a ele, e ele tem uma relação muito boa com a Câmara Municipal, né? Foi presidente bem aqui, foi presidente, vezes, né? e tem uma relação, se você pegar agora Paulinho, eu acho que ele teve o apoio dos 29, se eu não me engano, 14, não, acho que foram 15 vereadores. 15 gente. Se eu não me engano, foram a metade, mais da metade da Câmara, né? São 20. Numa eleição para prefeito, ele pode ter. São 28, 29. São 29. Né? Numa eleição para prefeito, ele pode ter o apoio aí de, não sei, dos mesmos 15 ou tentar ampliar. Não sei, Natália, a gente tem que. Natália Bonavides? É uma candidata fortíssima. Fátima quis fazer Natália candidata a prefeita na eleição passada. Mas ela resistiu, ela não quis de jeito nenhum. Aí tem que ver se ela quer, né? Tem que ver se ela quer jovem, né? E assim, tem que analisar. Eu acho que para Natal, pelo perfil e pelo histórico das eleições de Natal, eu não sei se Natália é uma candidata forte, isso aí é inegável. Mas eu não sei. Principalmente se o governo Lula estiver bem e se o governo Fátima também estiver bem. Mas aí junta Tomé com Bebeto. Eu acho o nome dela outras vezes e ela não quis. Né? Ela não quis. Na eleição passada ela não quis. Mas talvez, eu não sei se para o governo, um candidato um pouco mais moderado, um pouco mais do centro do que Natália, pelo perfil de Natal. Se a gente pegar o histórico das eleições de Natal aqui, a gente viu o que aconteceu aqui em 2008. Né? Com fato. E era a mesma situação que você acabou de narrar. O presidente Lula bem. Ali em 2008 era eu acho que era o top, o auge da avaliação do presidente Lula, né? No Brasil reinava apoio do então prefeito Carlos Eduardo, apoio da governadora Vilma, também bem avaliada, prefeito bem avaliada, e Micala venceu a eleição no primeiro turno. Primeiro turno. Então assim, Natal tem essas coisas assim
que a gente tem que analisar e não pode achar que é só porque o governo está bem, eu estou bem aqui, a gente tem força para levar. Não, tem que analisar. Henrique perdeu um, mais ou menos nessa mesma mais toada. ou menos assim. O governo federal bem, Garibaldi muito bem avaliado e ele perdeu a eleição duas vezes. Dormiu o prefeito, né? Dormiu o prefeito, perdeu por 900 votos na eleição aqui. Para o Tinoco, né? Eu quero agradecer aqui a Bruno e a Dudu Machado. Para me chamar de bode, nem o nosso Bruno Bode, que ele falou pouco aqui, mas ele disse a mim, eu vou falar pouco no primeiro, mas nos outros que eu vier aqui, a gente vai... Ele tem umas histórias que eu vou tentar que ele conte aqui. Agora a gente tem que botar um vinhozinho aqui, uma cervejinha, para ele contar essas histórias. A gente anda mais um pouquinho. Vai ser o programa maior sucesso da história do Rio Grande do Norte. Mas eu quero agradecer a Bruno Bode, quero agradecer a Eduardo Machado, mais uma vez aqui. Eduardo Machado eu sempre convido, porque a gente faz uma discussão boa aqui dos temas, e ele gosta muito de política, e ele virá outras vezes aqui, muitas outras vezes. Eu quero agradecer a vocês e esperar no próximo sábado, com mais um Ponto de Encontro, sábado que vem às 11 horas. Um grande abraço.